Renovo os meus votos de muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o Dr. António Lacerda Salles, e vamos, sendo assim, iniciar esta audição, em que o assunto é o acesso a procedimentos de procriação medicamente assistida. Temos uma grelha de tempos em que o grupo requerente, que é o Bloco de Esquerda, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, dispõe de 5 minutos, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde dispõe de 5 minutos. Posteriormente, todos os grupos parlamentares fazem um conjunto das perguntas que entenderem e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde responderá em bloco a essas perguntas com o somatório do tempo destes utilizados. Enfim, nada de novo para si, já por aqui passou e, portanto, vamos então dar início a esta audição. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Agradeço-lhe estar aqui hoje nesta audição. Como sabe, o Bloco de Esquerda tem andado preocupado com a questão do acesso à procriação medicamente assistido já há bastante tempo. No início da legislatura passada, ouvimos o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução dar conta da dificuldade dos centros públicos para um banco público de gametas, ou seja, com a falta de pessoal e de meios para acolherem as doações, e na verdade este não é o único problema. As listas de espera para acesso a técnicas de procriação medicamente assistidas são motivo de preocupação já há algum tempo, até porque, como sabemos, há mulheres que estão em lista de espera até ao momento em que já não podem ter acesso à técnica porque já não têm idade em que a técnica possa ser útil para a procriação e, portanto, na verdade, as listas de espera, neste caso, é o completo a completa incapacidade de acesso à técnica. E é por isso tão importante respondermos sobre isto. Sabemos que a situação já estava complicada, havia uma lista de espera complicada em 2019 para todos, para quem precisava de aceder a gametas doados de 2 anos, bastante expressiva. Com a pandemia de Covid, a lista de espera aumentou. Sabemos também, ouvimos agora o grupo de trabalho e, naturalmente, que a lista de espera aumentou os tempos, houve uma diminuição da atividade, sobretudo nos centros públicos, porque, na verdade, foi o SNS público que respondeu à Covid e, portanto, é aí que está, sobretudo, o impacto. E eles são fundamentais. Ora, das conclusões do grupo de trabalho, e como sabe, este grupo de trabalho já entregou as conclusões há 1 ano. Na altura era para ter resolução em 90 dias, com medidas em 90 dias para resolver o problema da espera, onde já não vão esses 90 dias. Foi um bocadinho difícil o Parlamento ter acesso a este relatório do grupo de trabalho. Se me permite, o Bloco de Esquerda andou 1 ano a pedi-lo até conseguirmos ter o relatório e estarmos aqui a debater o tema. Ouvimos as autoras do relatório e há aqui temas que nos parecem absolutos, de absoluta urgência. Um é que o problema que nós tínhamos em 2019, antes do Covid, já era um problema de falta de investimento. E não é só de falta de investimento em equipamentos, é também de falta de investimento em pessoas, em profissionais. E aqui há questões que já eram colocadas e que continuam a ser colocadas com mais gravidade agora e para as quais gostaríamos de ter alguma resposta. O Governo tem algum plano para a contratação de médicos e enfermeiros especialistas para esta área? Nós sabemos que mais de metade dos médicos já estão no privado. E se tem algum projeto também, e com que datas, para uma exigência que nos parece bastante razoável e que vem no relatório do Grupo de Trabalho, que é que os técnicos de laboratório, nomeadamente os embriologistas, possam ter uma carreira. Porque, na verdade, o Serviço Nacional de Saúde, os centros públicos acabam por estar sem não ter capacidade de reter os profissionais mais especializados e mais necessários para acesso a estes centros. A segunda questão é sobre o investimento concreto. Ou seja, nós ouvimos muitas vezes dizer que é desta. E ouvimos até o Partido Socialista com enorme simpatia, na audição que o precedeu do Grupo de Trabalho, dizer que agora tem uma grande confiança que vai ser desta. Mas, como nos diz quem está no terreno, o investimento ainda não chegou. Ou seja, não há, na verdade, efeito concreto desse investimento. E, portanto, a pergunta seria quando? Quando é que, em algum sítio do país, nós vamos poder ver esse investimento, e nomeadamente no Algarve?
ou seja, com resultados muito concretos, as coisas estarem a funcionar. E juntando a isso, dois avisos que faz o Grupo de Trabalho e o seu relatório, o aviso de que o investimento, que é preciso um centro novo, mas o investimento também é necessário nos outros centros, que estão com problemas de equipamentos, e que esse investimento tem também de ser ingente. E com o aviso de que, para o Banco Público de Gâmeta, estamos a pedir as mesmas pessoas que já estão nas técnicas de procriação medicamente assistida. Bem, os profissionais desdobram-se, nós sabemos que fazem milagres, mas se calhar precisamos de pedir menos milagres e dar mais condições de trabalho. E, finalmente, há aqui uma sugestão que o Grupo de Trabalho faz do ponto de vista de atuação, que diz o Grupo de Trabalho que alargar a idade de acesso às técnicas, ainda que seja uma proposta simpática para quem está desesperado a querer aceder numa lista de espera, pode ter o risco de alargarmos a idade, as pessoas terem acesso à técnica, mas o sucesso ser nulo, porque do ponto de vista científico já vamos tarde demais e, portanto, isto não é uma vontade do legislador, tem a ver com a ciência e, portanto, é preciso medidas rápidas. Propõem que haja uma contratualização transitória e extraordinária a privados, onde seja possível, mas dizem que isso não vai resolver o problema porque é preciso o investimento, é rápido nos centros públicos. E, portanto, nós gostaríamos de saber se o Governo tem alguma concretização em breve do investimento, e eu diria algum plano plurianual, que nos diga como é que vai resolver o problema já de quem está aflito e a chegar ao fim dos limites de idade para as técnicas terem sucesso, ao mesmo tempo que vai aumentando a capacidade pública, porque é a única forma de, evidentemente, termos uma resposta capaz no país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, pela oportunidade que, de facto, dá ao Governo de poder vir responder e esclarecer algumas questões naquilo que é o âmbito da fiscalização da Assembleia da República em relação à ação governativa, mas também exercermos aqui um espaço de debate, de reflexão sobre esta matéria tecnicamente muito específica e, eventualmente, podermos até aproveitar muitas das sugestões dos Srs. Deputados para podermos, obviamente, na nossa ação governativa, poder implementá-las. De facto, esta matéria, como disse, é uma matéria de grande especificidade técnica, como provavelmente tiveram a oportunidade de perceber na anterior audição. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece um problema de saúde pública mundial que incorpora, obviamente, problemas de saúde individual, de direitos humanos, de integração social e cabendo, por isso, ao Estado, como disseram e muito bem, melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento de infertilidade e à subsequente concretização de um projeto parental. Neste sentido, eu diria que a infertilidade tem sido um tema transversal a diversos e a vários governos como instrumento de política pública determinante para aquilo que é a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos dos cidadãos. Recordo que a Lei 32 de 2006, de 26 de julho, que ao longo dos tempos sofreu variedíssimas alterações, terminou na última alteração a Lei 90 de 2021, 19 de setembro, e em que vários governos, e nomeadamente o 22º e o 23º governo, deram grande predominância e onde vem consagrada expressamente a medida de melhoria de acesso e de qualidade de cuidados de saúde na procriação medicamente assistida, obviamente integrada num desafio e num pilar estratégico, que é o pilar da demografia. Também os orçamentos de Estado vieram contemplando esta concretização das medidas. Relembro-lhe o artigo 289 do Orçamento de Estado de 2021, no qual estava, de facto, referido o reforço dos centros de procriação, bem como a determinação da criação no primeiro semestre de um grupo de trabalho para análise e para uma apresentação de propostas de melhoramento do acesso. Atualmente também, no Orçamento para 2022, o Governo dá continuidade garantidamente a esses trabalhos para a promoção de acesso a técnicas de procriação medicamente assistida, atualmente disponíveis, como sabem, como é do conhecimento público, em 9 centros, sendo que na região do Algarve, como acabou também de dizer, se vai concretizar a abertura de um novo centro de procriação medicamente assistida, essencial para aquilo que é garantidamente a equidade geográfica, a dispersão geográfica e, aliás, como tendo sido uma das recomendações também do Grupo de Trabalho. Também neste contexto, as senhoras e os senhores deputados sabem que no dia 10 de fevereiro de 2021, em cumprimento
do disposto num despacho 1619 de 2021, por parte do meu gabinete, foi nomeado um grupo de trabalho para avaliação e programação de acesso à procriação medicamente assistida e promoção de doação dos bancos públicos de gametas, coordenado pela Direção-Geral de Saúde e constituído por diversas personalidades muito qualificadas, a quem aproveito aqui para agradecer todo o empenho que colocaram neste grupo de trabalho. Após um amplo debate, contendo várias recomendações, iniciou-se logo um trabalho com os principais organismos, com a ACSS, com a SPMS, a Direção-Geral de Saúde que fazia parte, e com os centros de PMA, que, como sabe, faziam também parte desse grupo de trabalho, com vista àquilo que seria uma resposta integrada de otimização, de capacitação e de promoção dos centros PMA e do Banco Público de Gametas. Efetivamente, como disse, o relatório, embora não tenha sido logo divulgado, é uma realidade para o exterior do Ministério da Saúde, a verdade é que estes centros de PMA, fazendo parte e sendo parte constituinte deste grupo de trabalho, tiveram acesso às recomendações, pois integravam esse grupo e começaram logo a trabalhar em conjunto no sentido de implementar muitas das recomendações desse grupo de trabalho. E por isso eu diria que o Governo está em condições de comunicar que já foram concretizadas várias medidas, com vista à implementação das recomendações formuladas pelo grupo de trabalho. Gostaria de destacar duas medidas. Uma primeira medida, o aumento significativo do financiamento, como disse, da atividade assistencial contratada PMA para 2022, resultante da revisão e da atualização dos tratamentos e da sua valorização em cerca de 8 milhões de euros, dos quais 1,1 milhões de euros se referem à nova linha de atividade. Recordo que em 2021 estavam consignados no orçamento 8.737.000 euros e no orçamento de 2022 16.852.000 euros, um aumento significativo de 93%, por conseguinte quase que foi duplicado. E note-se ainda assim que este incremento foi além daquilo que era recomendado pelo próprio grupo de trabalho, como sabe, que era uma recomendação de 5,4 milhões de euros e, portanto, estou-lhe a falar em 8 milhões de euros, havendo por isso, eu diria, agora condições para que um aumento de capacidade de resposta permita mais equipamentos e que justifique ter mais especialistas. Sra. Deputada Catarina Martins, ao Estado Central compete criar os recursos, compete criar os meios, depois, obviamente, como compreende e como sabe muito bem, à gestão operacional, aos Conselhos de Administração, às ARS, compete exatamente isso, fazer gestão operacional dos meios criados pelo Estado Central. Mas um outro aspecto que eu gostaria de relevar é realmente o alargamento dos centros de PMA em Portugal, estando em fase de instalação um novo centro na região do Algarve, essencial para o reforço da equidade geográfica, com uma cabimentação de 691.039 euros, respeitante a equipamento. É uma obra que já se iniciou, com a retirada de transferência de antigas especialidades, pneumologia e infecciologia, do local onde estavam, para criar espaço de 280 metros quadrados para poder implementar este centro de PMA. Alguns dos equipamentos já foram adquiridos, estando a iniciar-se também o processo de contratação pública para outros equipamentos. Os recursos humanos estão também identificados, para além dos 3 médicos da área específica já contratados, sendo o diretor de serviço até doutorado nesta área específica, como provavelmente saberá, e com uma data prevista para iniciar o funcionamento em janeiro de 2023. Só para terminar, se me permitem, eu gostaria de relembrar com orgulho, embora não seja muito de rankings, porque Portugal já esteve em primeiro lugar em muitos rankings e também em piores lugares, eu gostaria de relembrar que em 2021 Portugal está em 5º lugar no ranking europeu de políticas de tratamento de fertilidade, num estudo que avaliou 43 países, no que respeita à legislação, com participação e perspectivas dos utentes nesta área. O nosso país está muito bem nos parâmetros que são aspectos legislativos, inclusivamente no financiamento, apesar de aspirarmos, obviamente, sempre a mais, e estamos em 5º lugar, como lhe disse, a seguir à Bélgica, Israel, Holanda e França, e à frente de 38 países. Portanto, penso que é um motivo de orgulho para todos nós, que é um motivo de orgulho para Portugal estarmos neste ranking em 5º lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que é um gosto vê-lo nesta comissão que sempre foi a sua, enquanto deputado. Portanto, é sempre com muito gosto que exercemos as nossas funções de fiscalizar o Governo
e sabendo que temos do outro lado uma pessoa que compreende bem o que estamos a fazer. Senhor Secretário de Estado, de facto, estamos, como disse o Senhor Secretário de Estado, o nosso país está muito bem nos parâmetros que foram escolhidos para o tal ranking, em 5º lugar do ranking europeu, mas os parâmetros, de facto, são significativos, porque os parâmetros escolhidos foi legislação com participação e, principalmente, o que eu penso que é importante é a perspectiva dos utentes. E, portanto, nessa perspectiva, eu percebo que possa estar orgulhoso desta posição de Portugal. Ouvimos o grupo de trabalho e percebemos que, apesar de termos ficado um ano à espera do relatório, isso não invalidou que as recomendações desse grupo de trabalho se traduzissem numa concretização efetiva de muitas das recomendações que fizeram. E, portanto, isso é sempre uma questão que gostávamos de assinalar. Foi o próprio grupo de trabalho que constatou que, apesar de todos os constrangimentos que se viveram, os centros recuperaram, houve um aumento na recuperação de mais 32%, por exemplo, na produção em tratamentos de segunda linha. Portanto, conseguimos perceber de toda a exposição que o grupo de trabalho fez, que de facto há constrangimentos principalmente nas listas de espera, mas que há recuperação. Sabemos também que o investimento que estava previsto no Orçamento de Estado ainda não chegou, mas também gostávamos de perceber, Sr. Secretário de Estado, se tem alguma data no sentido de dizer da concretização desse investimento. Os senhores não gostaram foi do que ouviram, mas pronto. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, também gostaríamos de perceber quando é que o novo centro, o 10º centro, que vai ter lugar no Algarve, entra em funcionamento. Portanto, gostávamos de ter uma perspectiva de, já que as perspectivas são tão boas, se nos pode concretizar um pouco mais esse aumento de acesso e esse aumento de recursos e esse aumento do reforço. De facto, estamos só a falar de boas notícias e isso é que é importante. No entanto, as listas de espera, que são um problema, eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado tem noção de que nestas listas de espera possa estar a ser empoladas com casais ou beneficiários que não têm ainda critério. Portanto, de que é que são feitas estas listas de espera? Porque nós não percebemos bem das recomendações que fizeram o grupo de trabalho, quem é que está nesta lista de espera? Se são só pessoas já no limite de idade, e essas sim é uma preocupação enorme, quem está? Também não podem estar casais ou beneficiários que ainda não tenham critério para, ou que sejam aqueles que não vão ter critério? Muito obrigada e, uma vez mais, agradecemos as boas notícias, mas pretendíamos alguma concretização do que se vai fazer num futuro muito próximo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cláudia Bento, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar de novo as senhoras e os senhores deputados, também cumprimento o Sr. Secretário de Estado e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente hoje e dar-nos os esclarecimentos necessários. A Organização Mundial de Saúde reafirma a importância de possibilitar leis e políticas que garantam acesso universal, a prevenção e o tratamento de infertilidade e a necessidade de monitorizar a implementação destas ações. A verdade é que em Portugal estima-se que há 300 mil casais afetados por este problema de infertilidade
e há igualmente falta de resposta eficaz para casos de infertilidade em Portugal, portanto no nosso país. E embora seja aqui sido mencionado o ranking, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde, para muitos casais e muitas mulheres, continua a não dispor de mecanismos capazes de dar uma resposta atempada a mulheres e casais que necessitem de recorrer à ajuda médica para terem filhos. E, portanto, isto é uma situação geradora de stress, ansiedade e instabilidade emocional para muitas famílias. O Grupo de Trabalho para a Promoção da PMA, que ouvimos esta manhã nesta comissão, apresentou um relatório que data de maio de 2021 e, portanto, faz um ponto da situação relativamente à procriação medicamente assistida e à doação pública de gametas. Para a elaboração desse relatório, o Grupo de Trabalho solicitou aos 9 centros de PMA do Serviço Nacional de Saúde o ponto de situação das listas de espera à data de dezembro de 2020, bem como a atividade realizada nos últimos 3 anos. E, portanto, foram aqui obtidos dados que nos devem alertar e que devem exigir medidas proativas. E, portanto, realço lista de espera com quase 1.400 casos, mas sendo mais preciso em 1.395, tempos média de espera para a primeira consulta de fertilidade superior a 4 meses, portanto, a primeira consulta, grandes discrepâncias de distribuição de dávidas no setor público e privado, de gametas masculinos e femininos. E, portanto, as maiores dificuldades resultam do número insuficiente de dadores no Serviço Nacional de Saúde, situação que se registra desde a abertura do banco. O tempo de espera atual para os gametas masculinos e femininos ronda um tempo inaceitável, demasiado longo, que compromete muito o desejo de muitos casais terem filhos e inviabiliza a parentalidade numa grande parte dos casos. O Grupo de Trabalho apresentou um conjunto vasto de recomendações para melhorar o acesso à PMA e promover a doação ao Banco Público de Gametas. Portanto, vou deixar já numa primeira questão. Numa notícia do jornal foi mencionado que a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, bem como o Conselho Nacional de PMA, nunca mais tiveram informação do trabalho desenvolvido. E também hoje aqui foi reiterado pelo próprio Grupo de Trabalho que até à data nada mais lhe foi solicitado. E, portanto, gostaria que o Sr. Secretário de Estado explicasse o motivo para tal. Na altura, o Ministério da Saúde foi questionado, mas a verdade é que não se pronunciou. Volvido mais de um ano, gostaria também de questionar que medidas estão em curso ou que prevê que venham a ser implementadas e para quando. O Banco Público de Gametas não recebeu em 2020 nenhuma dávida de espermatozoides e houve apenas 8 doações de ovócitos para tratamentos de PMA. Segundo o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, informou que as dávidas de ovócitos já eram poucas, cerca de 30 no Banco Público, mas em 2020 caíram para 8 e no caso das doações masculinas não houve nenhuma. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, pergunto se já nos pode disponibilizar os dados de 2021 ou também se nos pode dar os dados que tem até à presente data. E também se nos pode explicar quais razões tiveram na origem de tamanha redução das doações e que estratégias de angariação de doadores foram implementadas. E porquê é que a doação nos bancos privados não sofreu uma queda acentuada similar àquela que foi observada nos bancos públicos? De acordo com o Dr. Pedro Xavier, ressalva que este problema não é de agora e que já era, e passo a citar, um problema 2017, 2018 e 2019. Disparidade de dávidas dos centros privados e no público já era muito grande e, portanto, apenas a pandemia veio agravar aquilo que já era um problema instalado. Não havendo incentivo à produção e um reforço de meios, como se recupera uma lista que já era um problema crónico? E o Sr. Secretário de Estado falou que já houve investimento. Eu gostaria também de perguntar se há maior disponibilidade das equipas para se dedicarem a esta área e se nos pode consolidar quais são essas equipas. No relatório do Grupo de Trabalho é muito claro que existe uma vasta lista de espera que dificilmente encurtará em tempo útil para muitas famílias, hipotecando o desejo de parentalidade de muitos casais. Uma das soluções possíveis e que aponto inclusive como recomendação no relatório do Grupo de Trabalho é a possibilidade de referenciação a centros privados, devendo a ARS estabelecer protocolos com esses centros. Que protocolos foram celebrados para esta finalidade? E, por fim, relativamente ao problema das doações em concretos e à sua insuficiência no banco público, porque é que não se aproxima o banco público da oferta do privado para garantir o aumento das doações de gametas? E o Grupo de Trabalho também propõe como medida extraordinária a aquisição direta de gametas doados no setor privado. E, portanto, quando a lista ultrapassa os 12 meses, gostaria de saber se está previsto ou não o Serviço Nacional de Saúde avançar com esta medida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os senhores deputados presentes. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, seja bem-vindo a esta comissão. Apresento-lhe também os meus cumprimentos e agradeço-lhe ter vindo prestar esclarecimentos à nossa Comissão de Saúde. Sr. Secretário de Estado, na audição anterior tivemos aqui, como sabe muito bem, o grupo de trabalho para a avaliação do alargamento dos programas de acesso à procriação medicamente assistida. Perguntámos quantas pessoas estão congeladas em Portugal neste momento. Perguntámos quantas pessoas há em Portugal que, depois de terem sido criadas, são destruídas sem terem a possibilidade de viverem uma vida. As senhoras doutoras do grupo de trabalho anterior responderam que acima de 5.000 embriões, com certeza, e um valor próximo dos 6.000 embriões congelados em Portugal. Depois também responderam que a destruição destes embriões é feita ao final de 3 anos, com um prazo de prorrogação por mais 3 anos. Essa destruição é decidida pelo diretor do centro, portanto, nem sequer precisa de ser consultado os pais dos embriões, portanto, os pais ou os tutores, ou os donos até, se calhar são mesmo donos, dos embriões segundo a vossa denominação. Os donos sustentários são destruídos ou são doados para pesquisas científicas nacionais ou internacionais. Isto levanta várias questões éticas. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde mostrou os rankings nacionais das técnicas de PMA, com muito orgulho disse que estamos em 5º lugar, mas qual será o ranking para a destruição de embriões na Europa? O Sr. Secretário de Estado sabe? Qual é o nosso ranking? Em que posição estamos na Europa da destruição de seres humanos em fase embrionária? Eu gostava que me respondesse sobre isso. É que não se pode negar, Sr. Secretário de Estado, a condição de pessoa ao embrião. Muitas vezes argumenta-se que um embrião é apenas um monte de células. Bem, o Sr. Secretário de Estado também é um monte de células. Aliás, nós que estamos aqui nesta sala somos apenas um monte de células. Recentemente, o professor Ron Milo, do Weizmann Institute of Science, na Alemanha, fez um estudo avançado onde chegou à conclusão de que um ser humano adulto é um conjunto de 30.000 milhões de células e até que concluiu que até temos mais bactérias dentro do nosso corpo, temos 40.000 milhões de bactérias que colonizam as nossas 30.000 milhões de células somáticas. Portanto, um ser humano é um conjunto de células, independentemente da fase de desenvolvimento em que se desenvolve. Sempre, Sr. Secretário de Estado, que um espermatozoide encontra um oócito, forma-se um zigoto, forma-se uma nova criatura, forma-se um novo ser vivo, um novo ser humano. E assim continua um novo ser humano, a não ser que alguma coisa impeça o seu desenvolvimento e que a faça morrer. Ora, é isso que acontece quando se destrói um embrião. Impede-se uma vida de ser vivida. O embrião é um de nós, tem uma natureza humana e o seu desenvolvimento está em curso e existe desde a fecundação. Aliás, se equiparássemos um embrião humano, por exemplo, do seu estádio de desenvolvimento em embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, adulto, etc., a uma paleta de cores, e se disséssemos que algumas dessas cores não vamos conceder a condição de ser humano, isso seria, obviamente, inadmissível. Como também é inadmissível não conceder a condição de ser humano a um ser humano em fase de embrião apenas porque está nessa fase. O nosso próprio Código Jurídico, o nosso próprio Código Penal, reconhece que matar uma mãe grávida é mais gravoso do que matar uma única mulher. Portanto, parte do princípio que estamos a matar 2 pessoas, a mulher e outra pessoa que está no seu interior em desenvolvimento. E, portanto, aquilo que está a acontecer em Portugal é não reconhecer a qualidade de humanidade, a qualidade de pessoa, a uma enorme categoria de pessoas que são pessoas em estado embrionário. Aliás, foi o mesmo que se passou durante a escravatura, em que não se reconhecia a qualidade de pessoa, não se reconhecia a qualidade de ser humano, a uma enorme quantidade uma categoria enorme de pessoas e que eram feitas eram escravizadas sem apelo nem agravo. Portanto, eu queria deixar aqui muito claro que o embrião é um ser humano perante a ciência e que merece, obviamente, uma proteção idêntica dada às outras pessoas, aos outros seres humanos,
independentemente de serem nascidos ou de não serem nascidos, de terem consciência ou de não terem consciência, porque não é isso que está na ontologia do ser humano. O que está na ontologia do ser humano é a sua própria natureza, e a natureza do embrião é uma natureza humana. Aliás, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida emitiu um parecer, o parecer 5707, que tem algumas considerações sobre o uso de embriões em investigação científica. E uma vez que as senhoras doutoras do grupo de trabalho anterior indicaram que, ao fim desses 3 ou mais 3 anos, ao fim dos 6 anos, existem em Portugal embriões a serem doados para investigação científica nacional e internacional, segundo as suas palavras, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado nos respondesse para onde é que os embriões dos seres humanos portugueses estão a ser enviados, e para que universidades, para que países, e o que é que está a ser feito com eles. Porque parece que temos então aqui o pensamento dominante comum, que é hoje em dia não se pode fazer experiências em animais, mas pode-se fazer experiências em embriões humanos portugueses que estão criopreservados e que são enviados, não se sabe bem para onde, não se sabe bem como. Portanto, gostaria que o Sr. Secretário de Estado me respondesse a estas questões objetivas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e todos os senhores deputados que não cumprimentei anteriormente. Sr. Secretário de Estado, tenho 5 minutos para lhe colocar questões sobre a situação verdadeiramente dramática que se vive no acesso à procriação medicamente assistida, mas tendo em conta o teor do relatório do grupo de trabalho que o Sr. Secretário de Estado nomeou, tendo em conta a audição anterior desse mesmo grupo de trabalho e tendo em conta que muitos dos problemas se conhecem há anos, agora particularmente agravados pela pandemia, acho que nem vou usar o tempo todo porque as perguntas que lhe quero colocar são muito concretas e diretas, e peço-lhe por isso que não se sujeite ao constrangimento de dar respostas redondas e evasivas e que me responda de igualmente de forma direta. Que justificação apresenta para ter na sua posse este relatório desde maio do ano passado e o ter deixado na gaveta? As pessoas que nomeou para este grupo de trabalho merecem esta desconsideração? E todos os casais, todas as mães e pais que estão em risco de perder a oportunidade de realizar o sonho de ter um filho, e todos os que já viram esse sonho irremediavelmente perdido, também lhe merecem essa desconsideração? É esta a sensibilidade de um governo que em quase 7 anos nada fez para melhorar o acesso à PMA e ao Banco Público de Gâmetas e que agora vem aqui sacudir a água do capote e passar as responsabilidades para os centros de PMA, dizendo que podiam ter implementado por si essas recomendações? Quais são concretamente as medidas que o Governo está a tomar e vai tomar para recuperar a atividade dos centros de PMA e diminuir drasticamente as listas e o tempo de espera? Porque é esta a vossa responsabilidade. E para terminar, como terá tido a oportunidade de ler durante este ano no relatório do Grupo de Trabalho, são feitas inúmeras recomendações. Uma dessas recomendações é a possibilidade de referenciação a centros de PMA do setor privado, de acordo com o já previsto na legislação, assegurando que as ARS com centros públicos estabelecem acordos com os centros privados de PMA. Ora, se bem se recorda, no passado dia 30 de junho, no agendamento protestativo da Iniciativa Liberal sobre um SOS ao SNS, o Sr. Secretário de Estado, num estilo que até não estávamos habituados a reconhecer-lhe, acusou a Iniciativa Liberal de uma fúria privatizadora do SNS. O que lhe pergunto é se também faz essa acusação ao grupo de trabalho que o Sr. Secretário de Estado nomeou, e se foi esse um dos motivos porque deixou este relatório ficar na gaveta. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Já nos prestou aqui alguns esclarecimentos. De qualquer das formas, Sr. Secretário de Estado, permita-me que lhe peça que se concentre nas respostas essenciais e necessárias àquilo que aqui nos traz em discussão, nomeadamente no reforço da resposta pública, porque é isso que nos interessa resolver. E desde logo comece por aí, Sr. Secretário de Estado. Aquilo que podemos ver na página do no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é que dispomos de 9 centros no continente, mais um na região autónoma da Madeira, mas só lá estão, estou-lhe a dizer o número que está, consultei agora mesmo, Sr. Secretário de Estado, são 9. O 10º é o da região autónoma da Madeira. O do Algarve não está lá contemplado ainda na página, isto quer dizer muito. Mas permita-me, o meu raciocínio era este. Hoje temos 9, 10 centros, como queira dizer-lhe. A verdade é que privados são 16. E se não continuarmos, se não fizermos um investimento, um caminho de investimento, daqui a amanhã teremos 1 ou 2 ou nenhum já público e teremos, se calhar, 3 dezenas, pelo menos, de centros privados. Isso é a nossa preocupação. A nossa preocupação tem a ver com aquilo que é uma resposta pública que precisa de ser
ser, de facto, reforçada em termos de investimento, em termos materiais, mas também recursos humanos. E porque é que, provavelmente, Sr. Secretário de Estado, as suas palavras iniciais esclarecem a dúvida que estávamos aqui a ter relativamente ao centro do Algarve, que o Sr. Secretário de Estado já anunciou até em 2021 que estaria concluído até o final de 2021, não foi concluído. É as notícias que vêm a público. Já teve a oportunidade, ainda há bem pouco tempo, de visitar o centro, as futuras instalações. É assim que o Sr. Secretário de Estado visitou também, portanto, é revelador de que não existe ainda o centro, propriamente dito. E depois aqui também o disse, muito claramente disse, em fase de instalação, há alguns equipamentos adquiridos, foi as palavras que o Sr. Secretário de Estado utilizou, e estando em fase de contratação os profissionais. Portanto, na verdade, ainda não temos o centro a funcionar. A pergunta que fazemos é, Sr. Secretário de Estado, esclareça-nos quando efetivamente podemos contar com aquele centro para assegurar e garantir até uma região geográfica completamente sem resposta nessa matéria. Depois, relativamente às dificuldades que se colocam profissionais de saúde. No relatório, identifico, de uma forma geral, médicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, enfim, enfermeiros, cerca de meia centena de profissionais para responder aos atuais centros, nisto no relatório que o Grupo de Trabalho nos forneceu. Quantos destes profissionais já foi em termos de resposta, correspondido, em termos de suprimento? Depois se está disponível o Governo para criar um regime excepcional de atribuição de incentivos a profissionais de saúde para responder à recuperação de listas de espera, que nós falamos de listas de espera para consultas, para tratamentos. Relativamente àquilo que tem a ver com os investimentos, ainda perguntar-lhe a carência de material identificado e de obras identificada no próprio relatório é imensa. Destes 8 milhões e dos 16 milhões percebemos que pouco ou quase nenhum vai para material e equipamento, é muito para a atividade contratada, foi o que o Sr. Secretário de Estado acabou de esclarecer. Portanto, manifestamente é necessário de um ou outro orçamento para responder aos investimentos necessários. Falo de câmaras de fluxo laminar, falo de consultórios, falo de salas de espera, falo de muitos espaços que precisam de ser adaptados e melhorados nos diversos centros. E depois, uma outra situação que nos preocupa tem a ver com as medidas de reforço da captação de doadores de gâmetas. Que medidas é que o Governo já tomou ou vai tomar, ou tem planeado as tomar, no sentido de que os nossos bancos públicos possam ter melhor um reforço dessa captação. E, nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe que, para terminar, aquilo que é a preocupação do PCP, devemos ter políticas de apoio à maternidade que correspondam a projetos de vida e de família, e não desperdiçar aquilo que é a oportunidade daqueles que queiram ter filhos, poder fazer com a devido respeito pelo tempo. É de tempo que nós estamos a falar, Sr. Secretário de Estado, porque o relógio biológico não para e precisamos criar condições para que as taxas de sucesso aumentem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a sua palavra ao Sr. Secretário de Estado do Adjunto e da Saúde e dispõe de 20 minutos. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado. Vamos então ouvir, se me permitem, vamos então ouvir com toda a serenidade, vamos então ouvir o Sr. Secretário de Estado. Vamos ouvi-lo, vamos ouvir. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço, de facto, todas as questões que foram colocadas, as quais, sendo pertinentes, eu diria que ajudam, de facto, a enriquecer uma discussão sobre uma matéria tão importante no âmbito daquilo que são políticas de natalidade, contribuindo, de facto, para dar a conhecer o trabalho que todos os dias os nossos profissionais desenvolvem nos centros de PMA e no Banco Público de Gâmetas. E aproveitava esta oportunidade para agradecer a todos os profissionais de saúde
que, de facto, se dedicam a esta temática e que todos os dias dedicam a sua vida a esta questão. Se me permitem também, eu passaria agora, durante alguns minutos, a uma breve caracterização da estrutura nacional existente na área da PMA. Como já foi dito, temos 9 centros públicos de procriação medicamente assistida, 4 na ARS Norte, 2 na ARS Centro, 3 na ARS LVT e agora o 10º centro, como disse muito bem, criado na região sul, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, dando resposta ao programa do Governo e à lei do Orçamento de Estado. Ao nível do Banco Público de Gâmetas, como também é do vosso conhecimento, existem 3 centros de colheita que realizam consultas de recrutamento de dadores de esperma e de óvulos instalados, um no Centro Hospitalar do Porto, que é, por assim dizer, o Centro-Mãe, no CHUP, criado em 2011 e funcionando de acordo com os normativos legais, e o outro no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e outro desde 2020 no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que são, como sabem, centros afiliados do Centro Hospitalar Universitário do Porto. A rede nacional destes bancos públicos, PMA, afiliados no Banco Público de Gâmetas, foi, como também sabem, criado no ano de 2017, funcionando como polos de colheita de gâmetas, precedendo ao recrutamento e à seleção de dadores e permitindo também descentralizar, de alguma forma, esta atividade nos seus centros afiliados. Reconhece, por isso, a relevância da doação de gâmetas no Banco Público, a par de medidas também já executadas. Relembro, por exemplo, uma das medidas importantes, que é a isenção de taxas moderadoras para os doadores do Banco Público de Gâmetas. Quanto aos recursos humanos que tanto nos foi pedido, existem atualmente nesta área 138 profissionais distribuídos por várias carreiras, médicos 46, enfermeiros 26, técnicos superiores 27, assistentes técnicos 16, assistentes operacionais 15. No que respeita à atividade produzida em procriação medicamente assistida, de acordo também com os dados disponíveis, dizer que, apesar dos constrangimentos que de facto todos conhecemos, verifica-se que em todas as regiões, repito, em 2021, houve um aumento da produção de técnicas de procriação medicamente assistida relativamente ao ano 2020 e relativamente ao ano de 2019. Sendo até já possível, face àquilo que são os dados apurados no primeiro semestre de 2022, afirmar que os centros estão, de facto, a manter esta tendência positiva de crescimento da atividade assistencial. No período de 1 de janeiro de 2021 até ao final do primeiro semestre de 2022, portanto, há bem poucos dias, em junho de 2022, a atividade produzida em PMA por região, ARS Norte, os 4 centros, consulta de apoio à fertilidade 2.659, tratamentos de primeira linha 1.308, tratamentos de segunda linha 2.037 e outros tratamentos, eu quando digo outros tratamentos estou-me a referir à transferência de embriões congelados e estou-me a referir à preservação de fertilidade, nomeadamente, por exemplo, em doentes oncológicos, 1.209 na região norte. Na ARS Centro, consultas de apoio à fertilidade 981, tratamentos de primeira linha 352, tratamentos de segunda linha 933 e outros tratamentos, com a mesma referência que já fiz, 604. Por último, na ARS LVT, consulta de apoio à fertilidade 3.469, tratamentos de primeira linha 1.091, tratamentos de segunda linha 1.559 e outros tratamentos 1.218. Dizendo também, como já disse e repito, que o centro do Algarve, que já tem o processo muito avançado, quer ao nível de instalações, quer ao nível de equipamentos, quer ao nível de concursos públicos para outros equipamentos e também de instalações, dizer que iniciará a sua atividade em janeiro de 2023. Quanto à atividade de cada um dos 3 bancos públicos de Gâmetas, até ao final do primeiro semestre deste ano, dizer que, relativamente à ARS Norte, em número de espermatozoides, o número de amostras foram de 77 e o número de ovócitos, 9. Em relação à ARS Centro, o número de espermatozoides foram de 24 e de ovócitos, 6. E relativamente à ARS LVT, o número de espermatozoides, o número de amostras, 111 e o número de amostras em ovócitos, 112. Dizer, mais uma vez, que estes centros afiliados recolhem e enviam para o Centro-Mãe, que é o Centro Hospitalar Universitário do Porto, que depois faz a gestão deste banco de uma forma descentralizada, como acabámos de dizer. Também não posso deixar de registar, naquilo que se refere ao Banco Público de Gâmetas, e sem prejuízo
da necessidade de sensibilização da nossa sociedade, em particular dos jovens, de dizer que a evolução desde 2019 tem, apesar de tudo, vindo a ser positiva, tendo este ano também já ultrapassado os números de 2019. Apesar de tudo, dizer que reconhecemos a necessidade de se investir em campanhas de sensibilização, conforme também recomendação do grupo de trabalho. Relativamente aos tempos de espera, que também fui interpelado relativamente a essa matéria, apurados até ao final do primeiro semestre, portanto são os números mais atualizados que temos. ARS Norte, para marcação de primeira consulta, entre 1 semana e 82 dias, para tratamentos de primeira linha entre 1 mês e 2 meses, para tratamentos de segunda linha entre 8 e 12 meses. Relativamente à ARS Centro e aos 2 centros de PMA em questão, para marcação de primeira consulta sem tempo de espera e 9 meses, para tratamentos de primeira linha entre 1 mês e 2 meses, para tratamentos de segunda linha entre 5 e 6 meses. Relativamente à ARS LVT e aos 3 centros em questão, para marcação de primeira consulta entre 4 e 12 meses, para tratamento de primeira linha sem tempo de espera a 2 meses, para tratamentos de segunda linha entre 1 mês a 18 meses, e se quiserem são referenciados aqui na ARS LVT, têm sido referenciados, aliás, após os 12 meses para o setor privado, como também já aludiram. Relativamente às listas de espera em 2022, e gostaria, antes de as dissecar, dizer que em 2016, a lei que conhece, a Lei 32 de 2006, que regula a utilização das técnicas de PMA, e que foi alterada pela Lei 17 de 2016, de 20 de junho, alargou o âmbito das beneficiárias a todas as mulheres, baseados, como sabem, em razões de ordem clínica e de custo-benefício em saúde materna e infantil. Esta alteração legislativa, é importante que se diga, veio alargar as técnicas de PMA aos casais de sexo diferente, ou os casais de mulheres, respectivamente casadas ou casados, ou que vivam em condições análogas à dos cônjuges, bem como a todas as mulheres, como sabem, independentemente do estado civil e da respectiva orientação sexual. Relativamente à idade, também foram introduzidas alterações nos seguintes termos: admissão para consulta de apoio à fertilidade sem limite de idade da mulher. Como sabem, muitas vezes faz-se uma consulta de apoio à fertilidade que não tem exatamente a ver com um processo de gravidez, muitas vezes tem a ver com outros processos, sem idade para a mulher. A admissão para os tratamentos de primeira linha, como sabem, são os 42 anos e a admissão para os tratamentos de segunda linha são os 40 anos. Dizer que foi ainda previsto um regime excepcional para os casos de preservação de potencial reprodutivo por doença grave, no qual é apenas considerado o critério idade da mulher para acessibilidade a técnicas de PMA, e diria neste capítulo que a admissão para tratamentos de preservação do potencial reprodutivo de mulheres em situações de doença grave que não ultrapassem os 40 anos e a admissão para tratamentos de PMA nas situações em que exista, de facto, material criopreservado no âmbito da preservação do potencial reprodutivo por doença grave, mulheres que não ultrapassem os 50 anos. É essencial também ainda relembrar que em 2021, tendo em conta aquilo que as senhoras e os senhores deputados já referiram, nomeadamente a situação excepcional da pandemia Covid-19 e os efeitos que provocou na atividade programada e também nesta atividade de PMA, foi determinado o alargamento excepcional do prazo para a realização dos tratamentos de primeira e de segunda linha em 6 meses, garantindo desta forma que a equidade no acesso a tratamentos de PMA, conforme consta das circulares 3 e 4 da Administração Central dos Serviços de Saúde. Sem prejuízo da importância destas alterações, eu diria que é indiscutível o impacto que as mesmas tiveram também, como compreendem, no aumento das listas de espera desde 2017, conforme, aliás, é referido pelo Grupo de Trabalho também na sua página 8 do seu relatório. Em 2022, até ao final do primeiro semestre de 2022, o ponto de situação das listas de espera por região é o seguinte: a ARS Norte, nos 4 centros PMA, primeiras consultas, 1046. Para tratamento de primeira linha, 57. Para tratamento de segunda linha, 1623. Na ARS Centro, nos 2 centros referidos, primeiras consultas, 641. Para tratamento de primeira linha, 23. Para tratamento de segunda linha, 202. Na ARS LVT, nos 3 centros PMA,
Para primeiras consultas, 1.505. Para tratamentos de primeira linha, não consegui obter a disponibilidade destes números para os tratamentos de primeira linha na IRS-LVT, mas para os tratamentos de segunda linha, 761. Relativamente, senhores deputados, às recomendações do Grupo de Trabalho, no que respeita em concreto a estas recomendações, e como referi inicialmente, tendo em vista a implementação destas recomendações e tendo já dado cumprimento a alguma delas, com forte impacto, como aliás foi bem referido, no terreno, como é a questão, por exemplo, do aumento significativo de financiamento em cerca de 8 milhões de euros, no valor global de cerca de 16 milhões de euros, prefazendo 16,8 milhões de euros, e também o investimento necessário, que tem por objetivo aumentar a capacidade assistencial instalada nos centros, através de recursos humanos, e recursos humanos, se há altura em que se fez reforço em recursos humanos, foi nestes últimos 6 anos, não só na PMA, como ao longo de todos estes 6 anos, e conhecem bem os números porque foram repetidos, 32 mil recursos humanos a mais, obviamente com alguma repercussão também nesta PMA, só nestes últimos 2 anos, 2020 e 2021, 15 mil profissionais de saúde, como é bem conhecido, mas também em infraestruturas, em equipamentos e em sistemas de informação nacional dedicado e interoperável para atingir o objetivo proposto. As recomendações do Grupo de Trabalho versaram, de facto, 2 realidades integrantes nesta atividade: o acesso à PMA ao nível daquilo que é a otimização e a promoção, e para além desta questão ao nível da Administração Central dos Serviços de Saúde, da questão do financiamento, que já foi concretizado, relembrar também que ao nível dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, no que respeita a sistemas de informação, em que esta era uma das recomendações do Grupo de Trabalho, em que o objetivo prioritário, de facto, é dispor de um sistema de informação de apoio à prática clínica e que faça a gestão destes relatórios do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que integre e comunique com as plataformas e que seja interoperável. Dizer que a SPMS, a CSS e a DGS estabeleceram já contacto com a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, tendo em vista conhecer uma solução já adotada por aquela sociedade, que era uma boa solução. O sistema informático, a plataforma informática, está em fase, chamam-lhe fase beta, que é uma fase de testes funcionais e unitários, e esta solução de interoperabilidade entre aquilo que é o S-clínico hospitalar e o registro estruturado sobre PMA será trabalhado até ao final de 2022 e é, de facto, uma importante recomendação à qual estamos a dar implementação. Relativamente à promoção das doações do Banco Público de Gâmetas, na vertente da capacidade de resposta, eu diria que haverá com certeza estratégias que são essenciais, nomeadamente estratégias de comunicação, estratégias de sensibilização e de acompanhamento de soluções e de gestão dinâmica desta mudança. Também é importante relembrar a necessidade e o que já também está a ser feito relativamente à flexibilização dos horários ao nível do Banco Público de Gâmetas. Como sabemos, muitos dos doadores só o podem fazer após o horário de trabalho e era um dos constrangimentos que, de facto, estes bancos públicos tinham e por isso estamos a fazer o alargamento dos horários para que estes doadores possam fazer a sua doação. Com o desiderato, de facto, de dar um cabal cumprimento às referidas recomendações, o Ministério da Saúde solicitou aos Conselhos de Administração dos estabelecimentos hospitalares que integram estes centros de PMA para apresentarem propostas de aumento de produção e de, consequentemente, da capacidade de resposta aos utentes em lista de espera nesta área, com um compromisso sério e com uma calendarização. Foram pedidos aos diferentes centros esta atividade assistencial, a possibilidade de incrementar esta atividade assistencial, fazendo face às listas de espera e com uma calendarização. Os Conselhos de Administração aceitaram este repto, assumindo compromissos até ao final do primeiro semestre de 2023, peço desculpa, até ao primeiro semestre de 2023, claro, procedendo a alguns investimentos, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível do reforço de recursos humanos, sendo, como já disse no início desta sessão, uma questão de gestão operacional e que tem a ver com a gestão operacional dos próprios Conselhos de Administração. Desta forma, tendo aceitado estes reptos, os 4 centros de PMA do Norte propõem-se
aumentar a produção entre 15% a 50% e reduzir os tempos de espera em 3 a 6 meses, até ao final do primeiro semestre de 2023. Os dois centros de PMA da ARS Centro propõem-se aumentar a produção entre 25% a 60%, reduzindo os tempos de espera em 3 a 6 meses. E os 3 centros de PMA da ARS LVT propõem-se aumentar a produção entre 10% a 50%, reduzindo os tempos de espera entre 2 a 3 meses. Eu diria que esta é uma carta de compromisso assistencial dos diferentes centros de PMA até ao final do primeiro semestre de 2023 e, obviamente, que o Governo irá monitorizar estes procedimentos e irá monitorizar este calendário até ao final do primeiro semestre de 2023. Eu diria que também, indo de encontro àquilo que são as recomendações do Grupo de Trabalho, está prevista a abertura a médio prazo do segundo centro de PGT. Não sei se foi falado na primeira audição esta questão do PGT, que é um teste genético de pré-implantação, que no fundo permite diagnosticar alterações genéticas e cromossómicas nos embriões antes da sua implantação, e que, como sabem, existe um centro de PGT no Hospital São João no Porto e estamos agora a criar condições para que, com obras de expansão, para que o Hospital Lisboa Norte também, ao nível daquilo que é a equidade e a dispersão geográfica, possa haver acesso a estas técnicas de pré-implantação de PGT no Hospital Lisboa Norte. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu diria que aqui chegados, de facto, não podemos deixar de salientar que, não obstante se esteja a conseguir avançar com a implementação de medidas que irão, quer a curto, quer a médio prazo, incrementar esta atividade assistencial e, portanto, diminuir estas listas de espera e os tempos de espera, não podemos esquecer dois factos importantes que acabaram, quer os senhores deputados, que acabaram de relatar, que foi o facto de, em 2020 e 2021, termos tido um contexto de emergência sanitária, que impôs a mobilização dos profissionais com o foco na pandemia Covid-19 e, em 2021, o chumbo do Orçamento de Estado de 2022, obrigando, de facto, o país a viver durante o primeiro semestre deste ano em regime de duodécimos. E, por isso, só agora, depois da entrada do Orçamento de Estado há cerca de 2 semanas, poderemos dar implementação às medidas que acabámos de sinalizar, nomeadamente naquilo que é a sua capacidade orçamental e, por isso, incrementar toda esta atividade assistencial, nomeadamente ao nível dos tempos de espera e ao nível das listas de esperas. Eu diria, por assim dizer, que, de facto, todos temos essa esperança que o tempo agora é outro. E, por isso, eu gostaria até de terminar, para dar algum tempo para poder responder a algumas questões depois mais objetivamente, gostaria de terminar gostando de citar o que disse o professor Calhá Jorge, que, aliás, estava também neste grupo de trabalho que acabaram de ouvir, que diz assim: Portugal não está longe do que deveria estar. Falta agora haver concretização de planos de recuperação da acessibilidade no setor público. Foram exatamente esses planos que acabei de apresentar às senhoras e aos senhores deputados, com a respectiva calendarização, com a respectiva execução e que, obviamente, o Ministério da Saúde está a monitorizar. Eu diria, para terminar, e uma vez mais resumindo, que estes avanços registados na procriação medicamente assistida, e refiro uma vez mais o ranking internacional que nos coloca em 5º lugar ao nível de 43 países nesta área, que de facto o Governo reafirmou o seu compromisso com aquilo que são os avanços da procriação medicamente assistida no seu programa de Governo, em que assumiu de facto um objetivo de promover um melhor acesso à procriação medicamente assistida, reafirmou também nos 2 últimos orçamentos de Estado, estando já em fase de implementação progressiva, também as recomendações do grupo de trabalho criado em 2021 e sobre os quais fizemos esta importante reflexão. Eu diria que hoje estamos estruturalmente melhor do que no passado, graças, de facto, também ao esforço que tem sido feito e também, diga-se, ao amplo consenso político que esta área, de alguma forma, também estabelece e que reconhecemos e cuja relevância tem sido também, ao longo do tempo, confirmada. No futuro, pretendemos estar, de facto, socialmente melhores,
dando melhores respostas a todos os que têm que beneficiar destas técnicas, quer adotando aquilo que são medidas excepcionais e circunstanciais, como esta fase dificilmente exige, mas quer também implementando medidas estruturais futuras. O Governo não se exclui a nenhuma solução, nem exclui, tal como não exclui nenhuma beneficiária destas técnicas de procriação. E por isso estamos atentos àquilo que é e que são as recomendações do grupo de trabalho, temos preocupações comuns, temos consensos, temos compromissos comuns e teremos também, com certeza, soluções comuns implementadas para os desafios atuais e futuros. E só assim, com certeza, seremos capazes de responder a este desígnio. Por um lado, garantir que o Serviço Nacional de Saúde responda às necessidades de todos os portugueses, inclusivamente nesta área, e por outro, garantir que o país é capaz de responder também a um outro desafio, que é um desafio demográfico que enfrenta e que é garantidamente um dos pilares estratégicos da ação e do programa deste Governo. Houve, de facto, algumas questões que foram colocadas, nomeadamente em relação aos recursos humanos, que já foram respondidas com números precisos, concisos. Há, de facto, e isso compreenderão, muito da contratação destes recursos estará na base da própria autonomia dos próprios conselhos de administração e ao nível daquilo que é a gestão operacional, estando criados os meios e os recursos necessários para que tal venha a acontecer. Foram também colocadas outras questões, nomeadamente relativamente à utilização de embriões criopreservados. Os embriões criopreservados têm um enquadramento legal próprio que não me parece que seja nesta audição que devemos neste momento questionar. Como sabe, temos um enquadramento legal próprio para esta matéria e tem a proteção que a lei lhe confere, e sobre isso não me parece que existam dúvidas neste momento, para além de que, Sr. Deputado, eu diria que o nosso respeito pelo embrião ou pela vida humana é de tal forma, mas também sabemos que quando pergunta quantos cidadãos estão congelados em Portugal, eu não consigo responder a essa pergunta, porque, como sabe, o Estatuto de Personalidade Jurídica é conferido após o corte do cordão umbilical e, portanto, isso não lhe consigo responder a essa pergunta. Relativamente ao relatório, dizer-lhe que, de facto, o relatório não ficou na gaveta, Sra. Deputada Joana Cordeiro, e como tive a oportunidade de dizer na minha primeira intervenção, começámos logo a trabalhar em conjunto com os organismos centrais, a CSS, SPMS, DGS, como acabei de lhe demonstrar pelos números exatos daquilo que lhe acabei de dizer, e também a trabalhar com os 9 centros de PMA, a trabalharem com o grupo de trabalho, como sabe, faziam parte integrante do próprio grupo de trabalho e, portanto, não estiveram à espera. Sobre a questão público-privado que o IEL ressuscitou, eu acho que não devemos confundir as coisas. Nunca rejeitámos soluções concretas para problemas concretos. O que não aceitamos é a opção de desinvestimento e desconfiança sistemática no Serviço Nacional de Saúde. Isso garantidamente não aceitamos em prol de outro tipo de soluções. Como também lhe acabei de dizer, existe um enquadramento legal para essa situação, nomeadamente através de lei própria, para além daquilo que são os 12 meses, e, portanto, temos utilizado, quando o Serviço Nacional de Saúde não tem resposta, aliás, há uma ARS que já o fez, nomeadamente em LVT, sendo que em outras regiões essa questão não se coloca e, portanto, têm sido resolvidos os problemas dentro daquilo que são a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e dentro daquilo que é o nosso cumprimento da Lei de Bases da Saúde na base da supletividade dos serviços privados em relação àquilo que são os serviços públicos. Relativamente ao Sr. Deputado João Dias, eu penso que respondi relativamente à questão dos recursos humanos. Pôs-me uma questão relativamente, creio, à criação da carreira de embriologia. Creio que foi o Sr. Deputado João Dias, foi o Bloco de Esquerda, peço desculpa, Sra. Deputada. Eu também lhe posso dizer que, de acordo com os dados fornecidos pelos 9 centros de PMA, exercem funções de embriologistas clínicos 34 profissionais. 9 estão integrados na carreira de técnicos superiores de saúde e 25
25 estão integrados na carreira de TS, técnicos superiores, sendo esta contratação, como sabe, da responsabilidade dos conselhos de administração. O nosso programa de governo também, como sabe, em linha, aliás, com o que já decorria do compromisso anterior, assumido na legislatura anterior, para além de se ter debatido com a pandemia que bem conhece, foi interrompida da forma como também bem conhece, estabelece uma das suas prioridades, que é, de facto, concluir a revisão das carreiras não revistas, e uma das carreiras que, de facto, não foi revista, corresponde à carreira de TSS, dos Técnicos Superiores de Saúde, cujo estatuto legal remonta a 1991, com alterações pontuais, a última das quais foi até introduzida em 1999, através do Decreto-Lei 501 de 99, que integra, como sabe, o ramo do laboratório e o ramo da genética. Eu diria que será assim no contexto da revisão da carreira dos técnicos superiores de saúde, que terá de ser, obviamente, ponderado o enquadramento no âmbito mais alargado de especialistas em biologia humana e saúde, em termos mais concretos, também a carreira de embriologista, cuja relevância, não discutimos, é indiscutível, de facto, na área da fertilidade. E penso que, de uma forma transversal, com números, de uma forma o mais exata possível e o mais próxima possível, temporalmente, porque dei números referidos ao primeiro semestre de 2022, respondi à grande maioria das questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Quero agradecer-lhe a sua presença aqui, aliás, uma obrigação que cumpre escrupulosamente. Agradecer aos seus deputados. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos e depois voltamos aqui. Muito obrigado.